3 dias separam eleitores e candidatos do segundo turno e o que esperar dessa reta final de campanha. Sobre as estratégias de Lula e Bolsonaro nesta reta final, nós conversamos com o cientista político Rafael Cortez. Rafael, bem-vindo mais uma vez aqui à CNN. O que esperar dessa reta final? Abro com a pergunta que nós abrimos aqui a cabeça para te chamar. Obrigado, Luciano. Prazer estar conversando com vocês da CNN. A campanha é bastante acirrada, né? A gente tem que esperar bastante movimentação de última hora, seja da parte do Lula, seja da parte do Bolsonaro. A gente tem um componente importante de indecisos ainda, e como as pesquisas mostram um retrato muito apertado, esse movimento pode ser bem importante, ter um peso bem significativo no resultado da corrida presidencial. Curiosamente, a despeito dessa importância que esse eleitor indeciso tem na reta final da campanha, é muito difícil, né, da parte tanto de Lula quanto de Bolsonaro, apresentar algo novo, né? Então, a gente deve ter basicamente essas estratégias focadas no Sudeste, tanto de Lula quanto de Bolsonaro, justamente pelo peso eleitoral da região. Rafael, você usou a palavra curiosamente, vou usar a mesma para te dizer o seguinte, você falou, deve esperar muita movimentação nessa reta final, mas o presidente Jair Bolsonaro tem se movimentado muito pelo Sudeste, voltou ao Rio de Janeiro agora, foi ao município que o ex-presidente Lula esteve, se aliou ao prefeito, inclusive o prefeito Vaguinho, o ex-presidente Lula fez um grande comício por lá, por Belfor Roxo, não foi a São João de Meriti, que é um município bem coladinho ali de Belfor Roxo, mas o ex-presidente Lula, ele está parado a semana inteira. Que estratégia é essa? No caso da campanha do Lula, você notou muito bem, né? Menos a sua figura, que me parece estar mais voltada para os cuidados em relação ao debate que deve ocorrer na sexta-feira, e mais os seus apoiadores, né? A gente já viu Simone Tebet bastante ativa, inclusive na região sudeste, que a gente estava mencionando, o próprio vice-candidato na chapa, o ex-governador Geraldo Alckmin, e eles é que têm feito um pouco esse papel de fazer uma movimentação um pouco maior nas ruas. Mas o fato do ex-presidente estar um pouco mais recluso, né, não significa que a campanha esteja parada, ao contrário, né? A gente deve ter, olhando do ponto de vista das redes sociais, por exemplo, muita intensificação agora do acompanhamento das redes, justamente por conta desse material que vai circulando como informação política e pode afetar justamente aquele eleitorado indeciso que a gente mencionava na passagem anterior. Amanhã nós teremos um momento que pode ser o ápice dessa campanha, que é o debate da TV Globo. Queria te perguntar o que você acha que deveria acontecer na estratégia dos dois presidenciáveis para conseguir votos dos indecisos e o que você acha que realmente vai acontecer. Essa separação é interessante, né? Porque, em tese, o segundo turno é a campanha que premia o candidato que consegue parecer mais moderado, né? Que parece conceber e conseguir mobilizar apoio diferente do que ele tinha no primeiro turno. E para fazer isso, muito provavelmente ele tem que fazer a chamada guinada ao centro, né? E não é isso que tem acontecido, e não imagino que o debate na Globo tenha essa dimensão. Possivelmente a forma vai ser um pouco menos belicosa do que a gente vê usualmente nas campanhas, sobretudo nas redes sociais, então pode ter algum ajuste na forma, mas quando a gente olha o conteúdo, me parece que essa dinâmica do foco bastante na biografia de cada candidato e na agenda negativa associada aos nomes vai acabar prevalecendo. Ainda que se tente perguntas em relação a questões programáticas, me parece que a gente deve ficar mesmo com a comparação de rejeição e as duas candidaturas tentando reforçar a rejeição do adversário, que eu acho que tem um pouco de diferente entre Lula e Bolsonaro. Lula, como está na frente das pesquisas, deve ser um pouco mais conservador, né? Deve evitar estratégias mais ousadas do ponto de vista do conflito com o presidente Bolsonaro, que, por sua vez, eu imagino que deva tentar algum tipo de provocação, enfim, de fazer com que ele seja realmente percebido como vencedor do debate. Isso vai ser importante para ele tentar mobilizar esse eleitorado indeciso e mesmo aquele que não votou no primeiro turno, convencer esse eleitor a ir às urnas agora no segundo turno.
Falando agora sobre os apoios obtidos por Lula e Bolsonaro ao longo desse segundo turno, é possível que os presidenciáveis consigam consolidar uma transferência de votos de acordo com cada apoio? Não de uma maneira automática, né? A gente não, acho que não é tão assim, o ator político, né, apoiou o candidato A, significa que ele vai transferir um número definido de votos, né? Me parece que a gente tem que analisar esses apoios recebidos pelas candidaturas um pouco, né, no conjunto da sua estratégia, né? Então, aqui é colar, por exemplo, o Lula, que conseguiu apoios relevantes da Simone Tebet, por exemplo, da chamada turma do Plano Real. Isso tudo não é que individualmente eles tiveram um peso definidor nessa transferência de votos, mas esse enredo ajuda a ideia, por exemplo, de que a campanha do PT foi mais exitosa, né, em conseguir esse apoio diferente no segundo turno. Então, acho que é muito mais assim a composição que esses apoios têm no tom mais geral da campanha do que fazer um monitoramento tão próximo, né, de que o candidato liderar deu apoio, quer dizer que se transforma em voto de forma tão automática. A gente tem visto, por exemplo, em Minas Gerais, o governador Zema foi incorporado na campanha do Bolsonaro. Quando a gente olha as pesquisas mais recentes, a Quest acabou de divulgar o resultado para Minas Gerais, a gente não vê grandes alterações a despeito dessa mudança da postura do governador. Isso só para ilustrar os limites que esses apoios podem dar em termos de transferência de votos. Falando em alterações, a gente tem um cenário até hoje, até esse momento que a gente fala, um tanto consolidado, um retrato aí que as pesquisas mais ou menos mostram o mesmo retrato nesse momento, quinta-feira à tarde. Eu lhe pergunto, algum fato, existe possibilidade de existir um fato que pode mudar completamente esse cenário? A probabilidade é baixa, né? Agora, eleição é incerta, né? O bom da democracia é justamente que a gente não sabe de antemão o resultado das urnas. Quando a gente olha a história, né, não autoriza um otimismo em relação à possibilidade de grandes mudanças agora no final da campanha, né? Historicamente, a gente viu, por exemplo, que quem passou em primeiro lugar para o segundo turno da disputa presidencial acabou vencendo, o que por hora parece ser o cenário para 2022. Agora, como a gente não tem muito a precisão em função da gente não saber como é que vai ser o tamanho da abstenção, ao fim e ao cabo não dá muito para precisar qual que é o tamanho dessa diferença. A gente sabe que é relevante, mas ela é pequena, então a gente pode estar diante de um ineditismo agora em 2022, de pequenos movimentos impactarem de forma bem relevante o cenário. Então, eu acho que, por exemplo, para ser bem mais preciso, para o presidente Bolsonaro virar, me parece que precisa ter uma combinação dele conseguir dar um choque nesse eleitor indeciso e também trazer essa abstenção para baixo, né? Ele precisa de um contingente de eleitores que vão às urnas, porque está muito difícil o lulista virar bolsonarista e o bolsonarista virar lulista. Por isso que ele precisa de voto novo para dar o necessário para a sua virada. A gente conversou com o cientista político Rafael Cortes. Rafael, muito bom te ter aqui sempre. Eu que agradeço, Luciano, a oportunidade, fico à disposição. E uma boa tarde a todo mundo que está ouvindo a CNN. Boa tarde.